pessoas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Sara, do blog Destino Dela, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês a continuação da saga Hush Hush, que eu já falei aqui, eu trouxe os dois primeiros livros. Eu vou deixar aqui no card pra vocês, que é o primeiro livro Sussurro, que é o nome da saga, e o segundo livro, que é Crescendo. E hoje nós vamos falar do terceiro livro, que é Silêncio. Ai, Deus! Não sei nem por onde começar. O quanto essa história evoluiu, e o quanto essa história ficou boa, e o quanto a narrativa da autora é muito boa, gente. Nossa! Vou deixar isso pra falar no final, sobre a narrativa, né, necessariamente do livro, e vamos falar primeiro da história do livro Silêncio. Silêncio é o terceiro livro da saga, e ele vai ser o que vai ligar, né, ele é o livro que liga o final ao início, né, do livro. Então, assim, ele faz essa ligação. Vamos dizer que o segundo livro também faz isso, né, ele vai dar uma introdução pra história, mas o terceiro livro é o que liga realmente a história do começo ao final, que vai ser o último livro, que é o finale, e eu vou trazer ele pra vocês provavelmente nesse mês ainda, que eu vou colocar ele na minha TBR desse mês, e eu vou ler ele e trazer pra vocês. Nesse livro, a gente vai ter a continuação de tudo que acontece na vida da Nora, desde que ela descobriu os Nefilins e os anjos e todo esse mundo sobrenatural. O terceiro livro, ele é bem mais intenso, os livros vão ficando cada vez mais intensos, e o terceiro livro é o mais intenso de todos até então, e provavelmente o quarto livro vai ser, assim, o melhor de todos, o hype, porque no quarto livro finalmente vai ocorrer, provavelmente, né, eu não tenho certeza absoluta, mas ao que tudo indica, vai ocorrer a guerra entre os Nefilins e os anjos. Então eu estou nessa expectativa aí do que vai acontecer no quarto livro, mas me parece ser um livro extremamente bom, então estou indo com as expectativas um pouquinho altas, talvez. Espero que o livro consiga suprir essas minhas expectativas em relação a isso. A gente sabe que a Nora, ela vem estando em perigo constante desde que ela entrou nesse mundo sobrenatural dos anjos e dos Nefilins, né, de que ela começou a descobrir tudo que acontece por trás. Mas nesse terceiro livro, a gente vai perceber que a Nora, ela continua em perigo, mesmo o Pet estando distante, e ela continua em perigo porque o Pet não é mais o estopim do problema. O Pet, ele deixa de ser realmente o problema todo da situação, ele foi estopim no primeiro livro. O maior problema da Nora mesmo nesse livro vai ser realmente quem ela é, o sangue corre nas veias dela, a família, a descendência, é aí que mora o B.O., gente. E nesse livro a gente vai ter uma situação muito... Eu vou contar pra vocês que ele tá na sinopse do livro mesmo, tá, gente? Não é nada de super spoiler. A Nora, ela vai acordar no cemitério e ela perdeu a memória, e ela não faz ideia do que aconteceu, já fazem meses que ela tá desaparecida. E quando ela é encontrada finalmente, ela volta pra vida dela normal e tenta seguir da forma mais comum e normal que ela consegue, né? O que é um pouco difícil, dito o fato de que ela não perdeu só um pedacinho da memória, não foi uma perda de memória curta, foi uma longa perda de memória, então ela não lembra o que aconteceu em meses, e o que incomoda muito ela. Ela sente uma sensação de vazio, então a gente vai ter a Nora passando por uma situação de muita solidão, em que ela fica se sentindo meio perdida, ela não sabe em quem acreditar. No momento que ela começa a sentir que talvez as pessoas estejam mentindo pra ela, ou estejam usando o fato dela ter perdido a memória pra meio que manipular e deixar as coisas das formas que as pessoas querem, no momento que ela percebe isso, ela procura as respostas sozinha. O livro vai ter essa constante, gente, de a pessoa ficar procurando respostas e ficar correndo atrás de coisas e tentar descobrir. Ela vai fazer a detetive várias vezes, porque, enfim, é um livro que se baseia no mistério, suspense, ação. Então, ela vai realmente ficar o tempo todo buscando respostas, porque é um mundo que ela não tá adaptada, né, que é um mundo sobrenatural, nem é de fato pra ela saber que isso existe, né. Na realidade, não, os humanos não deveriam estar dentro desse BO, só que acontece isso porque ela conhece o Pet, e também ela acaba se envolvendo muito com ele, não só o fato de se envolver com o Pet, mas depois algumas outras coisas que tem a ver realmente com a família dela, com, que nem eu falei aqui nesse livro, a verdadeira identidade de quem ela é. Mas eu acredito que, pelo que eu li, não sei se realmente o fato dela ter conhecido o Pet é necessariamente o problema. Foi o estopim pra ela entrar nesse mundo sobrenatural, mas eu acredito que em algum momento ela ia descobrir quem ela é realmente, e ela ia ser necessária dentro desse mundo sobrenatural, e por causa de quem ela é, por causa da identidade verdadeira dela. Então, né, só acho que conhecer o Pet acelerou o processo aí e piorou a situação. E aí a Nora começa a ir atrás de respostas, porque ela acredita que tá todo mundo mentindo pra ela acredita que ela não consegue confiar em ninguém por causa dessa perda de memória. Ela pressente, sabe, aquela coisa da intuição, de que talvez as pessoas não estejam
estejam contando a verdade total pra ela. Enfim, é esse o BO. Além de tudo, quando ela volta, né, que ela fica sumida durante alguns meses, a mãe dela começa a namorar uma pessoa que, assim, sabe, desnecessário. Podia namorar qualquer outra pessoa no livro. Tem que ser sempre um problema. Mas, enfim. E, além disso, né, de todas as coisas que acontecem, ela começa a procurar respostas, ela vai atrás e tenta descobrir, né, tudo de novo. Porque, assim, ai, gente, quando isso aconteceu, ela perdeu a memória, eu fiquei pensando, puta merda, a menina demorou 2 livros pra entender o que tava acontecendo, aí ela me faz o quê? Perde a memória. Aí ela vai ter que descobrir tudo de novo, gente. Eu falei, oh, Jesus, difícil, viu? Mas, enfim, ela vai atrás de respostas, e nessa de ir atrás de respostas e tentar descobrir o que tá acontecendo, novamente, né, porque ela sente que alguma coisa tá faltando, porque, assim, é muito fácil você apagar, né, a memória, entre aspas, de uma pessoa, mas ainda ficam resquícios. Isso é explicado no livro, então ela teve a memória apagada e fica alguns resquícios. Então é por isso que ela sente que tá alguma peça faltando e algumas coisas que são, alguns nomes que são falados nos livros, algumas palavras, enfim, que são gatilhos pra ela. Então ela sente que ela já escutou aquilo, ela tem certeza absoluta, mas ela fica pescando e não consegue pegar essa memória porque, enfim, foi apagada. Mas ela pressente muito forte de que aquilo já aconteceu. Então é por isso que ela segue os instintos dela e vai atrás de respostas. E nessa ida atrás de respostas, né, ela sempre vai ser levada ao Pet. Então, novamente ela encontra o Pet aí, ele tenta se manter longe dela, porque ele, né, como no primeiro livro, ele acredita muito que ele é a razão dos problemas dela, que ela tá passando por toda aquela situação por causa dele, por ter conhecido ele, enfim. Então ele tenta se manter longe, depois que ela perde a memória, ele aproveita isso pra, ó, cair fora. Não cair fora no mau sentido, mas pra cuidar dela mesmo, pra que ela pare de correr perigo. Mas a questão é que ela continua correndo perigo, porque não é mais sobre ele. Isso aí agora é realmente mais sobre quem ela realmente é. Então vai fugir da alçada do relacionamento. Então a gente vai ter um aprofundamento da história, a gente vai ter uma mudança, né, de cenário ali da história, o que foi muito interessante pra mim, porque você vê o crescimento, né? Foi muito bem trabalhado essa narrativa, né, da autora em relação à história, porque ela muda a perspectiva, ela não tira, claro, que é o romance, que é a parte principal da história, porque ele é um romance sobrenatural, mas ela consegue trabalhar isso com que os dois não estejam sempre juntos. Ela consegue trabalhar a personagem da Nora, o personagem do Pet, trabalhando de formas separadas, mas ainda assim manter o romance e manter a história acontecendo. Então, assim, é uma narrativa muito boa. Eu achei, cara, muito bem construído, muito bem feito. Dito isso, ela e o Pet ficam se encontrando o tempo inteiro. Eles são atraídos o tempo inteiro um pro outro. Então, por mais que ele tente ficar distante, a Nora sempre acaba achando ele, ou ele sempre acaba esbarrando com a Nora em algum momento que ela tá correndo perigo, ou que ele sente que ela tá correndo perigo, ou que ela vai atrás de respostas e acaba se encontrando com ele de alguma forma. Então é uma coisa que mantém o romance muito vivo ali também, né? E você fica naquela expectativa, esperando que os dois se encontrem logo, que ela lembre logo dele. E eu fiquei, gente, coitado, ela esqueceu dele totalmente e ele fica sentindo meio na bad por causa disso, né? Ao mesmo tempo que pra eles foi necessário pra tentar ficar longe dela e pra ela conseguir viver uma vida normal, ele fica muito chateado, porque, enfim, é o amor da vida dele, né, gente? Uma coisa que me incomoda um pouquinho no livro, vou ser sincera com vocês, é que, assim, ele, por ser um romance sobrenatural e por se tratar de uma adolescente e de um anjo caído, ele é um romance bem dramalhão, gente, um pouco, assim, em alguns momentos. Tem ação e tudo mais, mas como ele é um adolescente, é um romance, assim, bem romanção. Tem algumas atitudes dela que me incomodam, por exemplo, o fato dela ter ciúme dele e ela ser bem insegura em relação a isso. Isso me incomoda um pouco na personagem, do fato dela ser insegura e ela ter ciúme, ficar se mordendo, sabe? Por causa dele, como se ele fosse a última bolacha do pacote. Tudo bem que ele é lindo, maravilhoso, anjo caído, tá todo bad boy. Deixa a gente respirando no meio fundo. Mas isso não significa que ele seja a última bolacha do pacote. Enfim, ela aí fica com ciúme dele, isso me incomoda um pouco na personagem, mas tirando isso, eu amo a personagem da Nora. Eu acho que ela é muito bem construída, porque, assim, que nem eu falei pra vocês, no segundo livro ela teve um bom crescimento, ela teve um bom amadurecimento, e nesse terceiro livro, gente, tá muito nítido o amadurecimento dela. E quando ela encontra com o Pet, ela tem certeza absoluta que ela conhece ele de algum lugar, ela tem a sensação de que ela conhece ele, de que ele é muito conhecido, e ela tem umas visões com a cor preta o tempo inteiro, e ela não entende por quê. Por isso que eu falo que eles são constantemente atraídos também, porque ela tem esse resquício dele na memória dela ainda. Quando ela vê ele pela primeira vez, ela sente como se ela pudesse confiar nele absolutamente, mesmo ele sendo uma pessoa totalmente estranha, entre aspas, né, porque ele não é uma pessoa estranha. Porque, enfim, é aquela coisa da intuição, né, do pressentimento, de que ela já conhece muito ele. É tudo muito confuso pra ela, então fica aquela coisa entre emoção e entre razão, sabe? Que a Nora tem desde o início do livro, mas ela vai perdendo essa coisa um pouco da razão em alguns momentos, e ela faz as coisas mais na emoção. A gente percebe isso, que ela vai ser um pouco mais perceptiva, a personagem principal. Mas aqui ela volta pra estaca zero, né? Que foi o primeiro livro, que é essa coisa de ficar entre a razão e a emoção, mas ela tem esse sentimento
sentimento ainda muito forte por ele. E como eu falei, a personagem ela amadurece muito, gente. Nesse livro, especialmente, a gente vai ter um amadurecimento enorme da personagem. Ela muda muito as atitudes dela, a postura dela em várias situações. Ela fica ainda mais determinada, ela ainda fica uma pessoa muito mais assertiva no que ela quer, em quem ela é e no que ela tá buscando, mesmo que ela não saiba exatamente o que ela tá procurando, né? Quais as respostas que ela quer, mas ela tá procurando respostas. E, enfim, ela não sabe exatamente o que ela vai encontrar ainda, mas ela é uma personagem muito mais decidida nesse terceiro livro, o que eu gostei bastante. E também nesse terceiro livro a gente vai ter ela um pouco mais hostil até, em compensação aos outros livros, porque ela adota esse comportamento que ela fica muito irritada com o fato de ter perdido a memória. Isso incomoda ela demais, por ela ser essa pessoa que também luta entre a razão e a emoção, mas por ela ainda ser a razão. Então o fato dela ter perdido a memória, isso incomoda muito ela, porque ela fica vulnerável, e essa posição de vulnerabilidade pra ela é insuportável, e deixa muito nítido desse livro que a posição de vulnerabilidade irrita muito ela, e ela já fica mais hostil justamente por ter perdido a memória. Mas isso deixa assim a personagem incrível, deixa a personagem muito mais real em relação aos sentimentos, né? Mesmo ela sendo uma personagem muito amável, não significa que ela vai ser assim o tempo inteiro e não possa ser as duas coisas, que eu já falei isso no outro vídeo também, que a personagem pode ser ao mesmo tempo amável e também pode ser uma personagem que se posiciona e que é forte e que quer respostas e que vai atrás das coisas, que é decidida. Enfim, a gente tem esse equilíbrio na personagem. Não é uma coisa só, ela não é linear, ela não é uma personagem tipo pronta e é isso, a personagem é só assim. Não, a gente vai ter uma mudança muito drástica em humor e em comportamento, e eu acho que isso deixa o personagem muito mais real, sabe? Então assim, essa história tem uma narrativa muito boa, esse livro tem uma narrativa incrível, a autora acertou assim em cheio, sem realmente assim, nem tirar e nem... Não, minto, tem um ponto muito específico. Eu fiquei sentindo um pouco de falta de dar uma finalidade, de pôr um ponto final no personagem do pai dela, porque ele desapareceu muito mais rápido do que ele apareceu no livro, e muito mais, de uma forma muito mais confusa, só que quando ele aparece, ela consegue ir explicando, né, o que tá acontecendo, e depois acabou o livro, ele desapareceu e nunca mais foi falado sobre ele. Então, enfim, acabei sentindo um pouco de falta, né, isso ficou faltando pra mim ali, foi uma lacuna sem preencher. Mas tirando isso, o livro tá muito bem feito, tá muito bem construído, a história tá incrível. Meu, é muito bem trabalhado esse terceiro livro pra poder se ligar ao final, ao quarto, sabe? Então ele incita você demais a querer ler o quarto livro, por isso que eu falei que ele faz uma ótima ligação, que ele faz essa ponte pra querer chegar no quarto livro e pra conseguir amarrar todas as coisas que precisam ser amarradas e deixar as pontas soltas necessárias pra que o quarto livro funcione super bem. Então eu acredito que ela vai conseguir fazer o quarto livro funcionar muito bem, porque ela deixou os pontos específicos assim perfeitos para serem trabalhados no quarto livro. Ai, eu não sei como que eu levei todo esse tempo pra ler essa história. Esse livro já foi lançado há anos, é uma história muito antiga, e eu tô lendo só agora, gente. Ainda bem que as histórias perduram, não é mesmo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Se você tá gostando dos vídeos que estão vindo por aí, se você quiser deixar alguma sugestão aqui nos comentários, também pode deixar. Dá uma sugestão de filme que vocês acham legal que eu assista pra fazer uma resenha. Sugestão de livro também, pra que eu leia, pra poder falar aqui no canal. Ou que vocês, né, ainda não leram, mas queriam saber e eu posso ler também pra trazer pra cá. Ou assistir, enfim, séries, filmes. Enfim, conversa aqui comigo, fala aqui comigo nos comentários o que vocês têm de sugestão. Não esquece de ativar o sininho de notificações pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos, porque às vezes o YouTube não entrega, então é legal que vocês tenham o sininho ativado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e beijo, até o próximo vídeo.